Bora ver o Iceberg de Shumatsu no Valkyrie. Record of Ragnarok. Mano, 42 minutos. Bora ver esse aqui. É longo, hein? É longo, hein? Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, um mangá com uma premissa simples, baseando-se em apenas lutas entre Hã? figuras humanas históricas contra deuses de várias mitologias e religiões. Em Esse mangá tem uma português de premissa Portugal. bem simples, em ser apenas um battle shonen onde os personagens lutam e só. Tem nos últimos capítulos ganhado cada vez mais camadas em sua história, deixando-a cada vez mais rica e interessante de se acompanhar. Shumatsu no Valkyrie pode não estar entre um dos melhores mangás que eu já li, mas realmente é um mangá bem divertido e que eu realmente gosto de acompanhar. É muito bom ver que a história está bem Acompanhando o anime estruturada e sua mesmo. lore criando um world building bem Mangá eu interessante. até comecei a ler, mas acho que eu. Ah, é. Abaixo, esqueci que eu. Nossa, mano. A live toda tava abaixo aqui. Nossa, que vacilo. Até no Mine tava abaixo. Que droga. Esqueci de aumentar aqui no OBS. Foi mal. Com isto, a obra tem ganhado cada vez mais. Então, eu tinha começado a ler o mangá, só que eu parei, acho que em um ou dois capítulos. No comecinho da luta do Buda contra o Zero Fuku. Acho que eles nem começaram a lutar direito. Só mostrou o flashback do Fuku. Zero Fuku. Mais detalhes e curiosidades e teorias. É exatamente isso que eu estou falando nesse vídeo. O Mine Vou tava sem som, caralho. Tava nem captando o jogo, o som do jogo, velho. Que droga. Foi mal, vacilei, vacilei. mostrar a vocês o iceberg de Shumatsu no Valkyrie, que eu mesmo acompanho. Shumatsu no Valkyrie faz uma cota já. Reuni as melhores curiosidades e teorias e irei as listar neste vídeo. Oh, meu Deus. Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estarei Ah, mostrando o iceberg de Shumatsu no Valkyrie, que eu mesmo montei e estou aqui para mostrar para vocês. Para as poucas pessoas que não sabem o que é um vídeo de iceberg ou não estão familiarizados, os vídeos de iceberg no YouTube são vídeos onde basicamente eu estarei mostrando algumas teorias ou curiosidades, separando-as em níveis, onde os primeiros níveis representam a parte de cima do iceberg, que são as teorias mais conhecidas, e os últimos níveis representam a parte mais profunda do iceberg, que é onde tem as menos conhecidas e as mais bizarras. Este iceberg terá um total de 6 camadas, cada uma é nomeada com o nome de algum reino de Shumatsu. E cada vez que a gente vai se aprofundando, pior será o reino. Começando assim com a primeira camada. Camada 1, Valhalla. Valhalla. Próximos lutadores. Ok. No meio da luta de Lubu e do Thor, no capítulo 4, podemos ver que Brunhilde recebe uma comunicação a respeito de quem Hum. Eu sei que é o iceberg, só não sei o que é o anime. Bom, esse anime é um anime que, pô, coloca deuses contra humanos, onde quem ganhar, ou se os deuses ganharem, a raça humana é extinta. Se os humanos ganharem, eles vão viver por mais 1000 anos. Essa regra era para ter sido aplicada há muito tempo atrás. Só que os deuses nunca levaram a sério esse negócio, sempre. Como é que fala? Sempre. Como é que fala? Esqueci, subestimava os humanos. Até que a irmã Brunilda consegue convencer eles de fazer esse torneio, né? Porque eles já iam acabar com a raça humana, né? Tipo, pô, os humanos estão fazendo merda pra caralho, vamos acabar com a raça humana. Então, eles vão lá e realizam esse torneio. Aí os personagens do lado dos humanos são meio que pessoas que existiram na vida real, só que não é exatamente a história deles, né? 100% real. É o que aconteceu na realidade. Por exemplo, o Jin Shin Huan. Eles, como é que fala? Romantizaram muito ele, sabe? Ele era muito bonzinho no anime, assim, sendo que na vida real ele era um filho da puta. E falando em filho da puta, o Jack o Estripador, ele tá no anime. Ele tá no anime no mangá, só que não existe nenhuma informação sobre ele na vida real. Então, a única informação que a gente sabe sobre ele é que ele é um filho da puta do caralho. E foi isso que eles colocaram na série. Ele é realmente o filho de uma prostituta no anime, no mangá. Enfim. Aí acontece de que os humanos, alguns são fortes o suficiente para bater de frente com deuses, outros são arregaçados totalmente. Principalmente o Lubu, né? A primeira luta. Enfim, anime totalmente aleatório. E o bom é que tipo, é só torneio, tá ligado? Não é aqueles animes shonen que tem uma historinha aí em um arco ou outro tem um torneiozinho. Não, é um torneio. O anime todo é um torneio. E não tem o protagonista.
tem os deuses e os humanos. A graça é ver quem você gosta mais no anime, né, naquela luta, e provavelmente quem gosta mais quem você gosta mais é o que ganha. Entendi. Tava com o fone ao contrário, você ou eu? Pera, eu tô com o fone ao contrário? Não tô não, pô. Se for você, tudo bem. Agora eu não tô. Enfim, Quem irá representar a continuando. vanguarda dos deuses no Ragnarok. É ali onde nos é mostrado tanto os lutadores do lado da humanidade quanto do lado dos deuses. Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui, até inclusive que eu não lembro quem são. Zeus já lutou. Acho que susto. Buda já lutou, mas não tem ainda no anime, só no mangá. Loki ainda não. Apolo ainda não. Poseidon já lutou. Suzano no Mikoto? Como assim Suzano ou no Mikoto? Naruto? Tem Naruto aí? Suzano. Zeus e Buda, sim, mano. São deuses, tipo, de todas as mitologias, tá ligado? Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidon. Suzano ou no Mikoto, eu não tô ligado. Deve ser da mitologia japonesa, né? Mikoto, é o que eu acho. Thor já lutou, foi a primeira luta, inclusive. Bishamonten, não conheço. Bishamon, não sei como é que chama. Anubis, caralho, Anubis. Eu quero ver, hein? Essa aí vai ser foda. Odin, Beelzebub, né? Na última luta que teve. Shiva. Eu torci pro Shiva, eu confesso. Eu sempre torço pros humanos, mas a luta do Shiva contra o. Nossa, eu não lembro contra quem que foi. Não lembro o nome do cara, acho que foi Simo Raya. Não, no Simo Raya é o maluco lá, atirador, se não me engano. Não lembro contra quem, mas eu torci pro Shiva, mano. Foi a única vez que eu torci pro Shiva. E o Hércules. Do lado dos humanos tem o Kenshin Juan. Já lutou, inclusive ele. Eu não vou dar spoiler aqui, tipo, ó. Contra quem que ele lutou mesmo? Kenshin Juan no... Foi contra. Pô, contra quem que foi? Ah, pô, não faço ideia. Eu não lembro contra quem foi que ele lutou. Ainda bem, né? Um spoiler que eu posso ter. Fala, me livrado. Adão, sim, mano. O Adão tá lá. Nostradamus. Quem é esse aleatório? Aleatório, mano. Nostradamus é um dos maiores. Como é que fala? Esqueci o nome agora. Videntes. Ele e a Baba Vanga são os mais conhecidos, assim, né? Nikola Tesla, simplesmente o homem mais inteligente do mundo. No mangá ele usa uma armadura pique Homem de Ferro, tá ligado? E ele teletransporta bem fora da casinha mesmo, mas a ideia é essa, não vai seguir 100% a história original. Rei Leônidas, Raiden Tamimo, eu não lembro se ele já apareceu. Eu acho que é ele que enfrenta o Shiva, mas não tenho certeza. Adão, Grigori Rasputin, eu não lembro quem é esse. O Lubu foi o da primeira luta. O Kita Soji, não lembro quem é, se já apareceu ou não. Não lembro se é ele ou se é o Tamino que enfrentou o Shiva. Michael Nostradamus. Simo Raya, eu acho que é aqui. Simo Raya, como é que fala? Acho que é aquele que era o maior atirador, né? O maior sniper do mundo. Sasaka Kitoki. Sakata Kitoki. Jack o Estripador. Brabo. E Sasaki Kojiro, né? Que é o espadachim lá, né? Das duas espadas. E foi derrotado pelo Musashi Miyamoto. Esse crossover tá pior que o PlayStation All Stars. Ai, ai, velho. É o melhor crossover que tem. Depois não sei, tem outro crossover que tem que é bom pra caralho. Enfim, é um crossover muito doido, velho. Muito bom esse anime. Se tu puder assistir depois, assista, mano. Procura por Record of Ragnarok. Ragnarok. Tem até dublado na Netflix e tal. Esse anime é da Netflix, inclusive.
Vendo assim, podemos reparar que são no total 26 participantes, sendo que uma parte ainda não lutou. Vendo as lutas atuais, os personagens que ainda vão lutar são Loki, o deus das mentiras e da trapaça, Apolo, o deus do sol, Susano, o deus do mar e das tormentas, Anubis, o deus dos mortos, Odin, o deus supremo nórdico, Leônidas, o rei de Esparta, Grigori Rasputin, o monge ortodoxo russo, Okita Soji, o capitão da primeira divisão da Shisengumi, Michel Nostradamus, o profeta do século, Simon Raya, o melhor atirador, e Sakata Kintoki, o menino de ouro. Mano, não é ruim, velho. É muito bom. Apesar de ser aleatório, é muito bom. É muito bom mesmo, tá ligado? Entendeu isso aí? Do nada um assassino depois do vidente. Não, é que tipo, a parte do vidente, dos assassinos e tal, é a parte dos humanos. Eles pegam os humanos mais fortes para derrotar os deuses, né? Na teoria, os mais fortes. Pra bater de frente com Deus. Não vai pegar, tipo, sei lá, o Jorge e o Roger ali pra enfrentar Zeus e Odin, tá ligado? Não. Aí era da parte dos humanos, entendeu? Próximas Valkyrias. Ainda no meio da luta, O cara que só é inteligente, uma porra. O cara usa energia, tá ligado? A seu favor, tá ligado? Chama o Saitama. Mas o Saitama não existe na vida real, entendeu? Porra. do Lubu contra É inspirado nas pessoas da vida real. o Thor, Entre aspas, né? Adão e. Acho que tem mais um personagem ali, por exemplo, que é de alguma religião, alguma mitologia. no capítulo 3, temos uma breve demonstração das silhuetas de todas as irmãs Valkyrias, exceto da Brunhilda e da Gol, que já haviam sido apresentadas antes. Algumas dessas Valkyrias tiveram suas aparências reveladas ao longo do mangá, sendo no total 9 Valkyrias apresentadas para nós, sendo elas Brunhilde, Gol, Randgris, Regislev, Rist, Holuk, Trut, Alvitre e a última a ser apresentada até o momento dessa gravação, Gomdul. Arte de Shumatsu. A arte de Shumatsu é um dos pontos mais positivos do mangá. Os designs, as poses, os ângulos e perspectivas, os detalhes, as ashuras, tudo isso é muito bem aplicado pelos ilustradores de Shumatsu no Valkyrie, Ashika e Takumi Fukui. Mas pode-se dizer que para chegar onde chegamos com esses painéis lindos e bem detalhados, a arte melhorou bastante e passou por um processo de evolução. É notório a diferença de qualidade dos momentos atuais do mangá para os primeiros capítulos. Não querendo insinuar que a arte é um lixo, longe disso, era boa até. Tinham cenas que eu acho muito bonitas até para os parâmetros de hoje. Principalmente esse painel do Thor e do Lubu, é uma coisa muito bem feita. Mas em comparação ao atual, antes o mangá parecia bem mais sujo e assimétrico, com muitas linhas inacabadas e coisas assim. Mas agora os ilustradores optaram por linhas mais regulares e mais bem trabalhadas, o que deu um toque mais para a obra. Próximas lutas. Como eu mencionei anteriormente, todos os lutadores já foram nos apresentados. Isso nos dá uma possível margem para imaginar quais seriam as próximas lutas. Não tem como prever 100% de certeza quais serão as próximas lutas. Cada fã pode imaginar quais serão os personagens que irão se enfrentar e qual será a sua relação um com o outro, já que em todas as lutas de Shumatsu, a gente tem uma dualidade, com um personagem completando o outro, ou uma semelhança entre eles, ou até mesmo um contraste. Dito isto, vou deixar a minha lista para os próximos lutadores de Shumatsu no Valkyrie, dizendo que neste momento que estou a gravar nesse vídeo, está decorrendo a 8ª rodada do Ragnarok. As próximas lutas, na minha opinião, serão Okita Soji vs Susanoo Miyamoto. Esta vai ser a luta entre o melhor espadachim dos deuses contra o melhor espadachim dos humanos. Rasputin vs Anubis. Basicamente a luta será entre o homem que sempre fugiu da morte versus o deus da morte. Michel Nostradamus vs Loki. O maior trapaceiro da humanidade versus o maior trapaceiro dos deuses. Simon Raya vs Apolo. Aí a trapaceira da humanidade nós tratamos. Sério? Oxe, anime é pixel art? Não, porra. Ah não, isso vai me prejudicar. Vou ficar prestando atenção no joguinho e perder. Ih, pô. Esta aqui será uma Já luta que eu prestei um pouquinho de atenção no joguinho, dá vontade de jogar até. de atiradores. Digo mais, essa luta será totalmente diferente das outras lutas que a gente viu. Vai acontecer em uma floresta no meio da nevasca. Leônidas, o rei de Esparta, versus Odin, o rei... Pô, assim mesmo é foda, hein? Porque, tipo, a do Hércules contra o Jack Stripador foi um cenário diferente dos outros. Foi tipo Londres, eles lutaram em Londres. de Asgard. Simplesmente, Eu também me distraio fácil, meu amigo. Isso é culpa do TDAH. Eu nem sei se eu tenho mesmo. Só suspeito. a supremacia de Asgard contra a supremacia de Esparta. Mas vocês devem estar a se perguntar por que eu não coloquei Sakata Kintoki aqui na lista.
Pois eu acho que talvez Sakata não vai lutar, e se ele lutar, ele lutaria junto do Okita, em um 2x1 sugerido pelo Susanoo. Agora terminamos a primeira camada Verdade, porque tipo, o Buda ele lutou pelo lado dos humanos, né? Então, e estaremos adentrando na segunda camada. oficialmente o Deus Camada Game. 2, Reino Divino. Majo Taisen. Shumatsu no Valkyrie, querendo ou não, acabou criando um novo gênero de mangá. Essa maneira de como os arcos em Shumatsu são construídos foi uma coisa que revolucionou de certa forma. Isso dos torneios do anime foi uma coisa que começou principalmente com Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Mas diferente destes animes, Shumatsu decidiu fazer o torneio em si ser o anime. Isso Sim, foi uma então, decisão velho, muito isso boa, eu que falei. acabou inspirando bastante Os animes normalmente é um anime, como é a história, e aí tem os torneios. É tipo, tem um torneio aqui e tal, e o resto do anime é outra história e tal. Por exemplo, Dragon Ball. Tem um monte de coisa, aí do nada, torneio. Aí um monte de coisa, torneio. Um monte de coisa, história, 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 torneio. História, 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 torneio. Ali não, é torneio, flashback, 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 torneio. Torneio, flashback, flashback, torneio. Basicamente isso. mangás do mesmo gênero. Um dos mais famosos entre eles é o Majo Taisen, um mangá que pega a mesma forma de Shumatsu e, se não me engano, são da mesma editora e tudo. Mas bom, esse mangá acaba colocando uma pitada extra, Inclusive tem um monte de spin-off de Shumatsu, né? que é mulheres. Basicamente, Majo Taisen é um Shumatsu no Valkyrie de mulheres. Mas tem Dragon Ball é torneio. Sim, velho. E gente morrendo e voltando de volta. Brincadeira. Até agora que tá um bagulho mais cósmico, mais além do universo, mais universos e tal, e outros planetas. Uma ideia bem viajada. Ainda tem um torneio, inclusive Dragon Ball Super, o anime no caso, encerrou com o torneio, né? A primeira parte do anime, que eu espero que volte logo pra uma segunda parte, com a saga do Moro. E é isso. Muito poder, muito foda, inclusive. Nossa, Goku, estilo Super Goku contra Jiren. Incrível. Nesse mangá, 32 bruxas são escolhidas para lutar entre si, para assim no final a vencedora tenha um dos seus desejos concretizados. Eu já li Majo Taisen, para ser sincero, não achei grande coisa, realmente não me cativou quando eu fui ler. Me pareceu bem pior em comparação a Shumatsu no Valkyrie, mas fica aí a recomendação. Teoria da ending. Quando a primeira temporada de Shumatsu no Valkyrie foi lançada, causou um pequeno estrondo dentro dos fãs do mangá, pois na ending era possível ver imagens que remetiam a alguns lutadores passando na mesma sequência das lutas. Isso foi uma coisa que desde o lançamento de Shumatsu estava sendo igualzinho à ending. Foi exatamente na luta do Tesla que essa teoria finalmente foi quebrada. Para ser sincero, eu gostei que essa teoria fosse quebrada, pois isso tornava as lutas muito previsíveis e tirava total graça para a gente tentar teorizar qual seria o próximo humano a lutar. Spin-off do Lubu. No ano de 2019 foi lançado o primeiro spin-off do universo de Shumatsu no Valkyrie. Esse spin-off mostra bastante a história do Lubu, coisa que teve bastante em falta na história. Prefiro Naruto, pô, velho. Naruto não tem torneio, é só o exame Chunin lá e só. Fora o exame Chunin não tem mais nenhum torneio. Eu tô errado. Depois do exame Chunin tem o Naruto aprendendo Rasengan. E aí vai eles atrás do Sasuke. E aí tem o Shippuden que começa com a saga do Sasuke. Não tem mais nenhum torneio além daquele. Não tem torneio, só tem. Não é nem um torneio. Porque, tipo, tem mais. É mais prova do que torneio. Qual o sotaque desse guri? Ainda não entendi. No começo achei que fosse de Portugal. Não, me distraí de novo. Eu acho que é de Portugal, velho. Só que, tipo, Portugal tem outros sotaques também, entendeu? Original. Bora ver Boruto em live? Um dia. Depois do react lá da música do Marquinhos do Unirap, pô, deu vontade de ver Boruto. E a galera comentando nos comentários, pô, a galera comentou uns textão, tá ligado? Contando a história mesmo, tipo, detalhada. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá muito foda. Parece que alterou a realidade, mudou tudo, tá ligado? Um plot bem insano que o Kishimoto fez com Boruto. Devo confessar que eu nunca li o spin-off do Lubu, mas tenho conhecimento dele faz bastante tempo. Mas mesmo nunca tendo lido esse spin-off, acho que foi uma boa ideia dos autores para tentar arranjar um pouco daquilo que eles fizeram com o personagem. Eu espero que eles continuem fazendo vários e vários outros spin-offs, até mesmo depois do mangá terminar, porque ainda tem muita coisa boa a ser explorada neste universo de Shumatsu. O que eles estão deixando de fazer pra fazer só o torneio, eles podem contar em spin-offs, tá ligado?
Poderia ter uns animes desse spin-off também. É foda. Tenkaichi. Como eu mencionei antes, Shumatsu trouxe um novo estilo de mangás de luta. Este também é um desses casos. Tenkaichi é uma obra que pega o conceito de Shumatsu e cria um anime de torneio com personagens históricos do Japão, para lutar entre si, onde o vencedor poderá se tornar o novo Shogun. Eu nunca li Tenkaichi, talvez porque eu não ligo tanto para as figuras Não me dá spoiler no final ainda. Foi mal, desculpa. japonesas, mas confesso que só por Musashi Miyamoto estar entre os lutadores me faz querer acompanhar, nem que seja um pouco. Falando em Musashi Miyamoto, já é o terceiro mangá que eu tenho conhecimento que ele aparece. Primeiro, Shumatsu no Valkyrie. Ele aparece tipo, como um dos personagens da plateia lá do Sasaki. Esqueci Sasaki é o nome dele, né? Acho que é. Tem o próprio anime, o mangá dele, que é Vagabond. E agora esse tem Kaishi também. Caralho. Musashi Miyamoto, uma lenda. Uma lenda espadachim, né? É a espadachim da história, se eu não me engano. Spin-off do Jack. Tal como o spin-off do Lubu, depois do sucesso que foi Shumatsu no Valkyrie, apareceu mais um spin-off, sendo este o mais recente entre eles. Shumatsu no Valkyrie The Jack the Ripper Case Files. Esse é um mangá que irá explorar ainda mais do imenso universo de Shumatsu, centralizando-se principalmente em como o Jack o Estripador foi conhecido por seus terríveis e macabros assassinatos. Esse spin-off nos trouxe algumas explicações bem surpreendentes sobre o Jack, coisa que iremos falar ainda mais neste iceberg. Polêmica do Shiva na Índia. Com certeza que ele vai falar: ah, não sabemos nada sobre o Jack Estripador na vida real. Então, Shumatsu fez a única coisa que a gente sabe sobre ele: que ele é um grande filho da puta. Parei. O lançamento de Shumatsu no Valkyrie pela Netflix ocasionou um monte de críticas, principalmente devido à sua animação, ou à falta dela. Mas mesmo assim, o anime ainda conseguiu se manter muito bem entre as melhores séries em vários países, durante vários dias, coisa que é muito difícil, principalmente para um anime. Mas Eu lembro que foi meio que virou um meme, entre aspas, né? Meio que querendo ou não, zoada as críticas, né, sobre a animação do anime, né? Quando tinha lançado. Mas é foda, velho. Eu não reparo muito não fico muito comparando, tipo, a animação tá bonita, tá feia, assim. Quando tá feia, né? Quando tá bonita, eu falo: caralho, que animação foda. Quando tá feia, eu presto atenção no anime mesmo, na história em si. não, realmente para os fãs, ou até mesmo para quem não era fã, a animação não estava bem abaixo da média, comparando alguns animes recentes como Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba. Comparar com o Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba também você tá apelando, né? Pô, Jujutsu Kaisen é muito foda a animação. Kimetsu no Yaiba eu poderia falar os bagulhos que faz em 3D, entendeu? É um 3D que você nem percebe que é 3D. Eu só percebi que era 3D quando eu ouvi dizer: pô, é em 3D. Aí eu: é em 3D? Aí eu assisti a primeira temporada de novo, falei: nossa, é em 3D. A segunda temporada eu falei: caralho, é muito 3D. E agora eu tô assistindo a terceira temporada e, porra, tá surreal. Essa polêmica aconteceu na Índia, foi envolvendo os personagens hindus como Shiva, Rudra, Ganesha, Indra e entre outros. Segundo os indianos, a religião hindu estava sendo mal retratada. Eu acredito que nessa ocasião, eles estão no seu total direito de achar que isso é ofensivo e desrespeitador, principalmente os visuais da esposa do Shiva. Sim, A solução sim, que a sim. Netflix arranjou para Eu entendo, só que, tipo, é justamente isso. Eles não estavam representando as religiões e as mitologias exatamente ali. Eles estão fazendo, tipo, a história própria deles, só pegando como inspiração o personagem, sim. Só tem um nome ali, tá ligado? evitarem uma confusão ainda maior, foi banir o anime do seu catálogo na Índia. Assim termina a nossa segunda camada do iceberg. Aqui eu falei coisas que provavelmente vocês que está vendo neste vídeo já sabem, mas agora estaremos adentrando mais nas águas rasas do iceberg com algumas informações e teorias que talvez algumas pessoas possam não saber. Ainda não saiam desse vídeo, que é a partir de agora que as coisas só melhoram. Eita. Camada 3, Jardim do Éden. Spin-off do Okita. Este aqui talvez algumas pessoas ainda saibam, mas acredito que um público geral, a maioria não saiba. O personagem Okita Soji, capitão da primeira divisão da Shinsengumi, Tem um spin-off que irá também. lutar também no Ragnarok, também teve meio que um spin-off. Na real, ela apareceu em outra obra do autor, que foi lançada antes de Shumatsu, e que não é tão conhecida assim. Esse mangá se chama Shiruran Shinsengumi Requiem, que conta a história de como toda a Shinsengumi foi se reformando após alguns incidentes. Infelizmente, esse mangá não é tão popular assim no ocidente, mas no Japão até que é bem famoso, tendo um total de 33 volumes lançados, e até hoje continua tendo capítulos atrás de capítulos. Talvez um anime futuro torne este mangá famoso aqui no ocidente.
Brunhilda morrerá. Essa teoria surgiu no capítulo 30 de Shumatsu, após o término da luta do Jack o Estripador versus Hércules. Brunhilda faz uma homenagem ao Hércules, tal como aos outros humanos mortos. Ela se lamenta por aquilo que fez com Hércules e começa a chorar. É nesta cena que a gente descobre que após o final do Ragnarok, Brunhilde se reencontrará com Hércules. E para quem não sabe, as almas mortas Pelo menos não encheram com aquela religião igual South Park. É, mano. Ali eles estavam simplesmente desrespeitando as religiões, tipo, na intenção de fazer piada e, tipo, na cara dura mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho foda isso aí porque, tipo, deixa os religiosos lá pé da vida e tal, mas, pô, é meio desrespeito, tá ligado? Tipo, não é porque eu não acredito em alguma religião que eu vou tacar o pau nela e fazer meme, zoeira e tal. Mas eu me divertia com o South Park, com Rick and Morty também, com o Simpsons, Family Guy, mas acho que tem limite, tá ligado? Cadê o Daniel? Falou e depois que o cara é normal dele, né, velho? Fazer o quê? em combate no Minha Ragnarok voz tá vão muito parar em ruim, velho. Niflhel, Porra. que literalmente quer dizer esquecimento. É um lugar onde as almas das pessoas são destruídas sem nenhuma chance de voltar ou reencarnação. Ao Brunhilde dizer que iria Provavelmente Brunilda vai ser alguma arma divina, né, de algum personagem. Provavelmente. De algum personagem que poderia morrer, talvez. se encontrar com Hércules, isso tem muita chance do autor nos querer dizer que no final de Shumatsu, ou Brunhilda morrerá em batalha, sendo uma Volund, ou após vencer o Ragnarok, ela tenciona se matar. Os deuses do Pode ser pecado. um dos Em dois. Shumatsu no Valkyrie a gente tem um total de 8 espécies catalogadas, sendo elas deuses, humanos, semideuses, demônios, anjos, gigantes, titãs e animais. Porém, em todas essas raças, nenhuma delas há algum deus que represente os 7 pecados da Bíblia cristã. Porém, isso é dizer que dentro do mangá existe um deus dos pecados. Exatamente, no capítulo 44, todos os deuses da sorte se fundem e Serofuku aparece. Zero pouco. É possível Sim. ver em seu cabelo 7 grandes madeixas e em suas pontas tem os kanjis de todos os 7 pecados. Além de Serofuku representar toda a miséria e tristeza do mundo, ele também representa todos os deuses da sorte e principalmente todos os 7 pecados capitais da Bíblia cristã. Caralho. Jack não é o Jack. Para quem não sabe, este aqui pode parecer um pouco confuso, mas essa informação nos foi dada durante o primeiro capítulo do spin-off do Jack o Estripador. Neste spin-off, Brunhilda menciona o Jack como sendo o tal de Senhor Anônimo, e no capítulo seguinte nós descobrimos quem na verdade era Jack o Estripador, que fez aquelas atrocidades com as prostitutas. Ainda neste capítulo, o nosso Jack mata-o, tomando o seu nome para si, tornando-se assim Jack o Estripador. Mas antes mesmo desse spin-off acontecer, o autor já nos tinha dado algumas dicas da verdadeira identidade do Jack. O Heimdall fala que não foi ele que fez as coisas com aquelas prostitutas. E também no meio da luta temos um painel onde mostra algumas pessoas que ele matou. E naquele painel não estava incluída nenhuma das 5 prostitutas que ele matou. Titanomaquia. Durante o flashback do Hades somos apresentados a todo o conflito entre os titãs e os deuses gregos. Esse conflito foi chamado de Gigantomaquia. Porém, como todos sabem, na mitologia grega, tal como em Shumatsu, existem 2 eventos grandes assim. Um deles foi esquecido pelos fãs, pois foi mencionado apenas uma vez durante o flashback dos Zeus. Esse evento é a Titanomaquia, que também acontece na mitologia grega, enquanto na mitologia grega o nome Titanomaquia é dado à batalha entre Zeus e os gigantes contra Crono, seu pai, e os seus aliados. Em Shumatsu no Valkyrie, Titanomaquia foi um evento, estilo um torneio, onde servia para decidir quem era o mais forte dos céus. Nesse torneio, Zeus venceu seu pai e se tornou o rei dos deuses, ascendendo ao trono, o que acabou resultando na Gigantomaquia por conta da fúria de Gaia, a deusa primordial. Arma divina do Shiva. Durante a luta do Shiva no Ragnarok e no seu passado também, podemos ver que ele sempre optou por lutar com seus punhos e aproveitar os seus 4 braços para uma maior versatilidade. Mas na religião hindu, em muitas das estátuas e pinturas famosas do Shiva, ele é sempre representado como portando um tridente em um dos seus braços. Todavia, o Shiva de Shumatsu não usa nenhuma arma. Eu acredito que o autor decidiu mudar um pouco isso, pois no Ragnarok já há alguns personagens como Hades e Poseidon que já usam bindentes e tridentes como arma, e colocar mais um deus usando esse tipo de arma ficaria bastante saturado. Lista original. Faz sentido. Tal como muitos mangás, Shumatsu no Valkyrie sofreu fortes alterações ao longo do tempo, podendo ser devido à decisão da empresa, dos editores ou até mesmo dos autores. A lista original dos lutadores de Shumatsu no Valkyrie era bem diferente da atual, com algumas modificações bem significativas no elenco dos personagens. A lista seria assim, começando do lado dos deuses,
Zeus, Afrodite, Loki, Dakokuten, Susano, Hércules, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Beelzebub e Shiva. Do lado dos deuses houve duas grandes mudanças apenas, que foram com a Afrodite sendo trocada pelo Poseidon e o Buda sendo trocado pelo Daikokuten, que é um daqueles deuses da sorte. Já na lista do lado dos humanos é o seguinte: Qin Shi Huang, Lubu, Rei Leônidas, Nikola Tesla, Jack, Adão, Raiden, Nostradamus, Simon Raya, Sakata Kintoki, George Herman Baby Ruth, Kazumi Nobutsuna e Minamoto no Otsuni. Entre os humanos, as alterações foram principalmente nos japoneses que vieram para substituir Sasaki Okita Soji, e também a saída de Grigori Rasputin para a entrada do grande jogador de beisebol Baby Ruth. Loki pode mudar de sexo. Provavelmente esse é um tópico que os fãs de mitologia nórdica com certeza já têm noção. Na mitologia nórdica, muitas vezes o Loki consegue se transformar em mulher, ganhando até mesmo um útero, podendo engravidar também. Loki mudar de sexo é meio que canonizado em Shumatsu, com ele podendo realizar uma metamorfose e se transformar em qualquer outra pessoa. Não nos é dito que essa mudança pode ser biológica ou se é apenas uma mudança estética, mas se vemos pelos contos mitológicos, Loki pode sim mudar de sexo. Design do Simo. Em julho de 2019, o Uemura, autor de Shumatsu, fez uma votação para que os fãs escolhessem qual personagem eles queriam que a aparência fosse revelada. Como resultado dessa pesquisa, quem venceu foi Simon Raya. Então ele teve seu visual mostrado no Twitter do Uemura. Na imagem é possível ver Simon Raya vestindo uma roupa de inverno branca, provavelmente usada para se camuflar na neve. Do seu lado tem um doguinho, que é uma referência ao fato que depois de servir o exército após a batalha que o aposentou, ele virou domador de cães. Antes mesmo do visual do Simon nos ser revelado, o personagem já era bem hypado, mas após os autores nos revelarem a sua aparência, cada vez mais o hype para ele aumenta. Designs originais. Tal como a história de Shumatsu tem sofrido fortes alterações, os designs dos personagens também têm mudado bastante. E durante a fase protótipo de Shumatsu, alguns personagens tiveram suas aparências completamente modificadas. Alguns desses personagens já tiveram sua aparência revelada pelo autor. Entre essas, as que mais me chamou a atenção foi o design da Brunhilde e da Gol, que na minha opinião ficaram bem melhores e mais bonitos e imponentes do que o original. O Uemura odeia grego. Na minha opinião, entre essas, as que mais me chamou a atenção foi o design O da Brunilda eu não sei, acho que até ficou melhor do que o atual. da Brunhilde do que o e original. da Gol, que na minha Mas esse aqui ficou bem melhor, velho. Sem comparação nenhuma. Não tô com o Nikola Tesla, porra. O Kratos não está nesse anime, é sacanagem. O Kratos está nesse anime seria roubado. Não ia ter como. Não ia ter como. O cara ia exterminar todos. Ele fala doguinho e não cachorro. Já gosto dele. É claro, mano. Doguinho é bem melhor que cachorro, né? O nome doguinho é bem mais. Soa mais fofinho do que cachorro, né? Vai chamar o cachorro de cachorro. Mas doguinho, pô. Cachorro, pra mim, é aqueles cachorros de rua que late do nada, tá ligado? Aí pra mim é cachorro. Agora aqueles cachorros bonitinhos, assim, que você chega assim e fala, ó, que cachorrinho bonitinho. Você vai lá e faz carinho nele, sai ele vem atrás de você, isso aí é doguinho. Agora o cachorro você fala, ó, que bonitinho. Aí você fala, filha da puta. Foi mal. Café. minha opinião ficaram bem melhores e mais bonitos e imponentes do que o original. O Uemura odeia gregos. Bom, aqui pode-se dizer que é meio que um facto e uma teoria ao mesmo tempo. Bem, quem acompanha Shumatsu no Valkyrie deve saber que o autor muito provavelmente não gosta dos deuses gregos. O Zeus quase perdeu a luta, só ganhou porque o Adão simplesmente morreu em pé. O Poseidon perdeu pro Sasaki. O Hércules perdeu pro Jack. É. Pois fora Zeus, nenhum outro deus grego venceu a sua respectiva batalha. Poseidon não venceu sua luta, Hércules não venceu sua luta, Hades não venceu sua luta e bem provavelmente Apolo O Hades contra o Christian Juan, verdade, tinha lembrado. Agora que eu lembrei. Esqueci que foi o Hades. não vai vencer a sua luta. Mas existe uma teoria que pode explicar um pouco sobre o porquê disso acontecer. Os fãs acreditam que a morte de todos os deuses gregos pode ser uma espécie de vingança dos filhos do Adão. Isso seria uma forma da humanidade se vingar de Zeus por ter matado o humano mais importante de todos, o pai da humanidade. Poderes oculares vêm do Adão.
Em Shumatsu no Valkyrie a gente tem uma enorme variedade de Oxi, ele é o maior hater de Saint Seiya. Provavelmente. Provavelmente ele não gosta de Saint Seiya e fala, vamos matar esses deuses gregos aqui. Provavelmente ele odeia Percy Jackson também. poderes oculares, tendo no total 4 personagens humanos com esses poderes. O primeiro a ser apresentado foi o Adão, logo depois veio o Jack, também. o Buda e o Kim, ainda com chance de termos mais 2 personagens com poderes oculares, sendo Eu ia falar que o Buda não é bem humano, mas ele é um humano que se transformou em Deus, na verdade, né? É tipo o Hércules. Só que o Hércules se transformou em semideus. o Simon Não, pera, o Buda também é semideus. É verdade, é verdade. Raya e Michael Nostradamus. Isso provavelmente é apenas uma ferramenta preguiçosa do Uemura, para não pensar em poderes criativos diferentes. Mas existe uma teoria que tenta explicar o porquê dos humanos terem os olhos mais poderosos. Essa teoria é de que os poderes vêm do Adão. Como Adão é dito como sendo o progenitor de toda a humanidade, há chance desses genes possam ter passado para os humanos. É exatamente por isso que a maioria dos humanos tem poderes vindos dos seus olhos. Essa teoria poderia ser muito bem canonizada, assim pelo menos poderia tentar explicar o porquê dos humanos terem tantos poderes oculares. E seria uma maneira bem boa de encobrir a maneira preguiçosa que o Uemura desenvolve os poderes. Agora a gente terminou a terceira camada do iceberg. Agora iremos entrar cada vez mais nas águas mais profundas e desconhecidas. Na quarta camada. maior também. Nossa, a camada 6 é enorme, olha. Da 32 até quase 10 minutos só a camada 6. Camada 4, Mundo Humano. O Ragnarok se passa em um dia. Aham, e as lutas são bem mais rápidas também. A luta mais rápida até agora, se não me engano, foi em 14 minutos no tempo lá do anime. É tipo Dragon Ball, pô. Dragon Ball foi o quê? 10 episódios pra passar 10 minutos no planeta Freeza sendo destruído. Essa é uma informação que os fãs por muitas vezes esquecem, principalmente porque a gente acompanha Shumatsu no Valkyrie durante meses e anos. Por isso a gente acaba esquecendo que todos esses acontecimentos se passam em apenas um dia. É engraçado saber que todas as emoções, a morte do Adão, do Hércules, a troca de lugar do Buda, a amizade do Kim e do Hades, se passam em menos de algumas horas. Para os personagens, todos esses acontecimentos estão bem frescos na sua cabeça. É uma curiosidade bem boba, mas que muitos fãs relevam bastante esse ponto, principalmente o fã que acompanha o mangá mensalmente. Talvez no futuro, quando o Shumatsu terminar, não dará essa impressão de que está se passando muito tempo. Pô, os volumes, né? Já que as pessoas poderão simplesmente maratonar todos os capítulos ou episódios. Hermes Traidor. Essa teoria já tinha um pouco de força dentro do fandom do Shumatsu, antes mesmo do anime ser lançado. Isso se deve principalmente às falas meio controversas e ações do personagem. Mas essa teoria veio a ganhar mais força após uma arte promocional, que era para ser usada como capa de um dos volumes que não foi divulgada. Nesta capa mostra a Brunhilda juntamente do Hermes, com ambos encarando um ao outro. Depois disso, os fãs começaram a reparar cada vez mais em alguns detalhes dos personagens. Foi quando o anime de Shumatsu foi lançado, que essa teoria explodiu de vez dentro dos fãs. Pois dentro do anime existe uma pequena cena extra, que mostra Brunhilda e Hermes se encontrando. Mas até aí tudo bem, pois isso poderia ser apenas uma cena extra qualquer que o estúdio de animação botou para gerar hype. Porém, algum tempo depois, o Uemura disse em seu Twitter que todas as alterações, como o teleporte do Thor, foram revisadas por ele e são canonizadas. Então, isso incluía a cena do Hermes e da Brunhilda, o que potencializou ainda mais essa teoria. Mas se está certo ou não, só esperar para saber. Uma nova espécie. Em uma das falas do Essa teoria de puzzles na tela tá me lembrando um livro. Não lembro dessa porra, não, velho. Foi joguinho chato, velho. Foi joguinho chato, mano. No começo tava até bom. No meio foi meio devagar. Só no último episódio que foi legalzinho. Shiva, logo no primeiro capítulo de Shumatsu, ele menciona que logo após destruir a Pra quem não tá entendendo, Limbo é um jogo que eu joguei em live. Inclusive, esse react tá sendo em live. E se você quiser assistir toda a gameplay de Limbo, você tem problema na cabeça que ninguém quer ver aquela merda. O primeiro e o último episódio até vai, porque foi legalzinho. Os outros foi só eu me estressando com o jogo. Tá aqui na descrição do meu canal de games. E vai lá que tá lá uma playlist completinha lá com todos os episódios de Limbo. E se você tiver assistido esse vídeo do dia que foi lançado, no dia 23 de
abril de 2023. 23 de 23. Caralho, foda-se. O último episódio vai estar saindo hoje. O último episódio vai estar saindo hoje, dia 23. Humana, provavelmente eles tencionam evoluir algum outro animal. Então é bem provável que após os humanos serem extintos, a gente tenha outra espécie habitando toda a superfície da Terra, tal como foi com os dinossauros e com os humanos. Teoria das roupas. Eu não Essa é uma teoria entendi. bem após os humanos serem provavelmente eles têm logo no primeiro capítulo, o que potencializou ainda mais Não, é que essa eu não entendi o teoria. que ele falou, não. Mas se está certo ou não, só esperar para saber. Uma nova espécie. Nova Em uma das espécie. falas do Ah, tá. Caso for os humanos perderem, vai ter uma outra nova espécie. Entendi. Pô, mano, mas seria foda. Se, tipo, o mangá acabasse. Não acabasse, tá ligado? Tipo, ah, acabou esse torneio. Os humanos continuam vivos, né? Os humanos ganham. E aí tem um time skip de daqui 1000 anos. E aí tem outro torneio com outros personagens, tá ligado? Seria muito foda. Aí, sei lá, poderia colocar o Stan Lee lá e foda-se. Pô, se tem o melhor atirador do mundo, tem um vidente lá, um cientista, por que não colocar um criador de quadrinhos? E tipo, dá pra ele alguma parada de desenho, tá ligado? Algum poder de desenho que, tipo, ele desenha e ganha vida, por exemplo, já que é bem viajada a história. Pô, ele cria lá um personagem de HQ e o maluco, sei lá, e dá uma porrada nos deuses. Só que, tipo, vai ser meio fraco, tá ligado? Vai ser, nossa, acho que vai ser um desenho ali, bem no estilo Sai de Naruto. Só uma ideia aqui. Shiva, logo no primeiro capítulo de Shumatsu, ele menciona que logo após destruir a raça humana, provavelmente eles tencionam evoluir algum outro animal. Então é bem provável que após os humanos serem extintos, a gente tenha outra espécie habitando toda a superfície da Terra. E se, tipo, os humanos forem evoluídos dos macacos. Pode ter uma nova espécie evoluída, sei lá, dos ursos, dos pinguins, dos peixes. Imagina, um monte de homem-peixe. Se foda. Tal como foi com os dinossauros e com os humanos. Teoria das roupas. Essa é uma teoria bem relevante por incrível que pareça, e se repete em todas as lutas e até hoje ainda não foi quebrada. Esta teoria baseia-se em que o lutador com maior quantidade de roupa ou com a menor quantidade de pele à mostra será o vencedor. Isto é uma coisa que se repetiu em todas as lutas até o momento de gravação deste Ah, o que tem menos roupa, mais roupa. vídeo. Em que o lutador com maior quantidade de roupa ou com a menor quantidade de pele à mostra será o vencedor. Isto é uma coisa que se repetiu em todas as lutas até o momento de gravação deste Vamos lá. Lobo e o Thor. O Thor teve mais roupa. É verdade que o Lobo lutou sem camisa. Ou seja, não deixa mais fraco. Basicamente. É. O Adão. O Adão tava peladão, só com a folhinha cobrindo, verdade. Os Zeus tinham uma roupinha lá, bem de leve. Mas o Poseidon não tinha. Né, Ah, tá. Tinha menos roupa que o Sasaki, sim. O dia aqui. O Jack tinha mais roupa que o Hércules, obviamente. Que o Jack bem vestido, arrumadinho e tal. Um chapeuzinho, bem filho da puta, assassino mesmo. E o Hércules sem camisa. O Shiva. O Shiva tem roupa em cima? Acho que não, mas tem essa porra aqui na cabeça. É. O Buda tem uma roupa descoladíssima aqui. Verdade, verdade. Faz sentido. Porém, eu acho que o Beelzebub tem. É porque aqui é a roupa, né? Aqui é uma armadura. Não sei também. vídeo. Só para vocês terem noção, a primeira luta, LeBron vs Thor, Quem mandando aí que o set de armadura completo. O Tesla foi e perdeu. O Tesla foi simplesmente com a roupa do Homem de Ferro. Usando teletransporte e tudo. Thor tinha mais roupa, ganhou. O Buda não é careca, foi enganado. Pô, mas. O Tesla não tem cabelo assim, tá ligado? O Tesla tem bigodinho. Tá ligado? Os caras não tava seguindo uma roupa certinha dos personagens, entendeu? O maior lutador de judô do mundo, ele era gordão, entendeu? O Jin Shi-Huan também ele era meio gordo, tá ligado? Cadê ele? Ele aqui. Eles não estavam seguindo a risca o bagulho. O Buda é cabeludo aqui na série.
O Zeus é um velho, cara. Quase careca. A segunda luta, Adão versus Zeus. Zeus tinha mais roupa, ganhou. Terceira luta, Poseidon versus Sasaki. Sasaki tinha mais roupa, ganhou. A quarta luta, Hércules versus Jack. Jack tinha mais roupa, ganhou. Quinta luta, Shiva versus Raiden. Shiva tinha mais roupa, venceu. Sexta luta, Buda versus Zerofuku barra Ajun. Buda tinha mais roupa e venceu. Sétima luta, Kim versus Hades. Kim tinha mais roupas e venceu. Só nos resta ver os resultados da oitava batalha para ver se essa teoria vai ser quebrada ou não. Sinceramente, eu acho que essa teoria é uma Tá, mas fala quem tava mais vestido, pô. Porque ele era uma armadura. Não sei se conta como mais vestido do que a roupa de padre do Beelzebub. Que é uma armadura meio, tipo, pô, isso aí tá problema com a igreja, com os cristãos, tá ligado? Tipo, o Beelzebub usa uma roupa de padre. Parece muito de padre, cara. completa coincidência. Não acredito que o autor faria isso, pois já seria meio previsível o resultado. Teoria dos números. De semelhante forma à teoria anterior, também existe uma teoria dos números, que se comporta da mesma maneira que a anterior, onde o personagem que na arte da capa do volume tiver o número do seu lado, provavelmente será o perdedor. Essa teoria tem vindo a acertar muitas das vezes, porém, o que quebra é que na primeira luta essa teoria não se aplica, pois o número permanece em cima do Thor e mesmo assim ele venceu. Mas, das partidas restantes, desde o Adão até o Kim, tem vindo a respeitar essa regra. Na minha opinião, se isso for realmente a intenção do autor, há duas explicações plausíveis da primeira luta não se comportar assim. A primeira é que talvez os autores teriam planejado que Lubu vencesse, e a outra é que eles só pensaram nisso após a primeira batalha, começando a aplicar na capa do Adão e do Zeus. Na minha opinião, esta teoria faz mais sentido do que a teoria das roupas, mesmo a teoria das roupas tendo mais evidências. A arma divina de Zeus. Durante a luta de Zeus, ele menciona que gostaria de sentir os socos de Adão estralando em seus punhos. Exatamente por isso que ele não usaria sua arma divina. Isso abre uma brecha para que ele realmente tenha uma arma divina, que segundo a mitologia seriam os seus raios que foram forjados pelos Ciclopes. Agora, se ele já é um dos mais fortes do verso, imagine se ele usasse sua Pô, Cauã, e os caras têm que estar de roupa pra poder ganhar. Então, velho, imagina. arma divina contra o Adão. Aí é que o Adão não teria qualquer chance. Shiva tem 2 paus. Essa é uma curiosidade meio boba, mas alguma parte da fã se pergunta se o Shiva tem 2 pênis, já que ele apresenta o dobro dos braços. Isso é uma coisa meio sem resposta direta da religião hindu, pois em algumas estátuas que representam a fertilidade é mostrado como Shiva tendo apenas um órgão. Mas em alguns contos hindus, Shiva é dito como tendo mais de um órgão reprodutor. Isso seria uma forma de mostrar fertilidade, masculinidade e virtude, segundo os indianos. Sasaki não existe. Ah, que informação é essa, velho? Mano. E aí, quando eu vi Iceberg ele chamasse de Valkyrie, eu não pensei que ia chegar nesse nível, tá? Pô, se o Daniel tivesse aqui, entendeu? Sim, e o quatro braços do Ben 10 também tem. Eu precisava saber disso. Você tá acabando com a minha infância. 2 pauzão vermelho, puta merda. Existe uma grande possibilidade do nosso espadachim, Sasaki Kojiro, nunca ter existido na vida real. O samurai pode nunca sequer ter nascido e ser apenas um mito ou um conto mitológico, Que? pois na história dele existem enormes incongruências, e diferente do seu rival Miyamoto Musashi, não existem documentos ou registros históricos confiáveis que comprovem a real existência de Sasaki Kojiro. Sendo assim, o samurai pode não ser nada mais do que um mito criado pelas pessoas locais, por conta da influência que Miyamoto estava tendo na altura. Mas não é como se isso importasse muito para Shumatsu, já que grande parte das figuras históricas e mitológicas apresentadas não existem na vida real, na teoria. Incubos É, na teoria, todos não existem. e sucubos. Uma coisa que Oi? passou bastante percebido entre os fãs de Shumatsu no Valkyrie é a existência do Incubus e principalmente da Sucubus, que para quem não sabe, Incubus e Sucubus são demônios vindos da Idade Média, com fortes influências na Igreja Católica e Bíblia. Estes demônios são representação dos desejos, da sexualidade e da luxúria. Há muito tempo diziam que esses demônios invadiam a casa das pessoas e tinham relações sexuais com ela, tornando-as assim impuras antes mesmo do casamento, uma coisa que afetava bem mais mulheres do que homens. Em Shumatsu no Valkyrie tivemos a apresentação desses 2 personagens, tendo os 2 aparecido ambos em contextos luxuriosos. O Incubus provavelmente, se você só assistiu o anime, nunca deve ter visto, pois a cena dele foi cortada do anime. Mas bem, ela aparece enquanto Brunhilde estava prestes a escolher a vanguarda dos humanos no primeiro capítulo. Ele chega já tentando molestar Brunhilda, e quando ela se ajoelha, ele pensou que ela estava prestes a fazer um gloob gloob nele,
Mas Brunhilda só estava se ajoelhando para evitar ser atingida pelo martelo do Thor, que acerta o demônio em cheio, matando-o instantaneamente. Agora Sucumbus aparece na apresentação do Raiden, logo quando o lutador sumo estava deitando com várias mulheres de várias raças. Entre elas, uma delas era uma demônio, tendo muitas chances de ser uma Sucumbus, visto seu histórico não muito agradável. Agora terminamos finalmente a camada 4 do nosso iceberg, e vamos sair do mundo humano para nos aprofundarmos no mais profundo do Helheim. Meu Deus do céu. Camada 5, Helheim. King traidor. Só a ladeira abaixo. E com os cubos era bagulho católico, eu achei que fosse, sei lá, grego. Eu achei que fosse mais japonês, tá ligado? Pra falar a verdade, que tem muito em anime, inclusive. Esta é uma teoria que já tinha um pouco de força, quando Qin Shi Huang foi nos revelado pela primeira vez lá no spin-off do Lubu. Os fãs nunca imaginariam que Qin seria um exemplo de virtude e honra. Pelo contrário, todos pensavam que ele seria alguém completamente desprezível, principalmente pelas coisas que ele fez na vida real. Exatamente por isso os fãs acreditam que Qin seria um traidor, pois para quem não saiba, Qin na vida real era um maníaco que estava sempre à procura do elixir da vida eterna. E por conta disso, após tomar mercúrio líquido, pensando que era o tal elixir, ele morreu. Assim, essa teoria diz que Qin poderia trair os humanos para que os deuses poupassem sua vida, assim alcançando a vida eterna que eles tanto almejavam. Essa teoria veio a crescer exponencialmente após Buda trair os deuses, pois, pela lógica, para deixar o número de lutadores equiparado, algum humano teria que trair os humanos e lutar pelo lado dos deuses. Felizmente isso não aconteceu e Qin se mostrou ser um dos humanos mais honrados. Zeus versus Nostradamus. No começo da luta do Adão e do Zeus, é visto que o velhote havia furado a fila e entrado no lugar do Shiva, que era quem deveria lutar. Pela reação da Brunhilda, isto não era uma coisa esperada visto a reação dela, o que nos indica que quem era para lutar contra Zeus não era para ser o Adão, que até este momento era o as da humanidade, o que indica que provavelmente existe algum humano que a Brunhilda estava aguardando e seja tão forte ao ponto de rivalizar contra deuses como Zeus e vencer. É aí que Nostradamus entra. Ele é dito como sendo o Coringa da humanidade, a nossa carta mais poderosa até então. O que pode nos querer dizer que quem era para lutar contra Zeus era Nostradamus ao invés de Adão. E até faz algum sentido a Brunhilda colocar ele para lutar contra os Zeus, se os poderes dele realmente se revelarem serem capazes de prever o futuro, tal como ele fazia com as profecias. Com o poder dele de prever o tempo, talvez Nostradamus seria capaz de counterar o soco que ultrapassa o tempo de Zeus. Porém isso não aconteceu e pelos vistos Nostradamus está guardado até que algum oponente mais forte apareça. Deus das Valquírias. Por exemplo, o Odin. Eu acho que ele vai ser quem vai enfrentar Odin pelo jeito então, hein? Tal como eu mencionei antes, enquanto Brunhilda estava fazendo uma homenagem a todos os humanos falecidos até então, é ali onde ela faz uma pequena reza, parece falando com algum deus ou deusa. Isso é uma coisa muito, mas muito difícil de se imaginar, visto toda a relação e o desprezo que Brunhilda tem com os outros deuses. Várias teorias foram criadas, mas a que talvez mais se encaixe é que existe alguém acima de Brunhilda, no controle das Valquírias. Talvez alguém que esteja relacionado até mesmo com o próprio Sigurd, como um deus das Valquírias ou algo parecido. Caralho. Odin escreveu a Constituição. Todos sabemos que a Brunhilda Uma rainha entre as Valquírias também, tá ligado? utilizou da arrogância dos deuses para botar em prática uma das cláusulas da Constituição do Valhalla. Sim. Vocês estão com medinho, Deus? Vocês estão com medo dos humanos, né? Para ser mais preciso, ela colocou em prática o artigo 62, parágrafo 15 da cláusula super especial, que dizia que humanos poderiam se defender da extinção lutando em uma luta um contra os deuses. Só que, o que poucas pessoas podem ter notado é que todo o Ragnarok e o Valhalla tem uma forte ligação com o Odin, que na sua respectiva mitologia, ele é quem rege todas as leis e ordem envolvendo o panteão dos deuses nórdicos. Isso também é visto várias vezes no mangá. Das poucas vezes que Odin falou, ele sempre mostrava um grande interesse principalmente pelo Ragnarok. Isso tudo juntando, não é escusado dizer que provavelmente quem criou essa cláusula, para que assim os humanos possam lutar contra os deuses. Porém, suas razões continuam desconhecidas. Siegfried lutará pelos deuses. Essa é uma das teorias do Siegfried, o homem que irá mudar o Ragnarok. E eu mais gosto. Para quem não sabe, na mitologia nórdica, Siegfried ou Sigurd é um lendário herói nórdico chamado de Matador de Dragões e acima de tudo marido de Brunhilda. Sua ligação com Ragnarok de Shumatsu é inevitável, até mesmo Sakata Kintoki está indo atrás dele por conta disso. Por isso muitas teorias sobre ele surgiram.
Esta aqui é uma das que para mim faz mais sentido, pois mesmo se Sigurd na mitologia seja humano, eu não acredito que ele vai lutar pelos homens, mas sim pelos deuses. Por isso, alguns fãs, incluindo eu, acreditam que se for para adicionar mais algum personagem no elenco de lutadores, seria no panteão dos deuses, visto que a humanidade está com lutadores a mais do que os deuses. Temos poucas informações sobre ele, mas apenas pelas informações que temos na mitologia nórdica, ele é muito, mas muito roubado. Coitado do humano que irá lutar contra ele. Shumatsu Hentai. Acredito que este aqui pouca gente sabe, e quando eu descobri eu fiquei bastante chocado. Algum tempo atrás foi-nos divulgado juntamente com um guidebook de Shumatsu algumas páginas do primeiro manuscrito do capítulo 1 de Record of Ragnarok. E mano, tudo aquilo era bem diferente do que temos agora. Todas as personagens femininas eram extremamente sexualizadas do que são agora. Até mesmo Gol e a Brunhilde eram extremamente sexualizadas, vestindo praticamente nada. Olhem a roupa da Gol, meu Deus, não tenho palavras para descrever essa atrocidade, é praticamente uma criança, mano. Além dos personagens serem feios para um caralho, as mulheres eram extremamente sexualizadas sem dó. Tinha cenas eróticas bem explícitas, essa cena do Incubus se imaginando abusar a Brunhilda. É literalmente um hentai, não tem mais nada o que se dizer. Além de ser gratuito e desnecessário... Mas nos animes de hoje em dia, só que ali seria um Ekiti, né, velho? Ali não, ali é um hentai praticamente. Muito escroto. Mano, tudo nesse manuscrito está 1000 vezes pior do que Shumatsu. Fico muito feliz por terem mudado isso. Tenshou no Ryuma. Muito provavelmente, esta aqui poucas pessoas devem saber. Mas além dos spin-offs e do mangá de Shisengumi, existe um mangá não tão famoso assim, que é do mesmo autor do Shumatsu no Valkyrie e que compartilha o mesmo universo. Esse mangá se chama Tenshou no Ryuma. Ao contrário das outras obras, essa aqui é bem esquecida, contendo um total de 5 volumes lançados. Diferente do mangá de Shisengumi, pelo que parece este mangá nem tem tanto sucesso assim no Japão. A sua falta de venda pode ter ocasionado o final rushado do mangá. Hidromel do Qin. Como eu mencionei antes, Qin Shi Huang na vida real morreu por tomar mercúrio líquido pensando que era elixir da vida eterna. Em Shumatsu no Valkyrie a gente tem uma pequena referência desse acontecimento dentro da obra, onde na aparição do nosso querido imperador, quando ele se senta no trono de Hades, Hermes serve hidromel para o rei. Para quem não sabe, Hermes na mitologia romana é chamado de Mercúrio, daí ele dando hidromel para Qin é uma pequena referência da sua morte. Assim terminamos a penúltima camada do nosso iceberg de Shumatsu no Valkyrie. Agora iremos entrar na camada mais profunda desta lista, chegando no final do... já teve hentai aqui. Na penúltima, imagina que vai ter na sexta. O iceberg, onde você vai encontrar as teorias e curiosidades mais desconhecidas de Shumatsu no Valkyrie. Exatamente por isso que o nome da camada remete ao esquecimento. Camada 6, Niflheim. Odin quer tomar o trono de Zeus. Vamos começar de leve aqui. Durante todo o mangá de Shumatsu no Valkyrie, Odin passa uma presença um tanto quanto misteriosa, assustadora e imponente, bem mais imponente que Zeus. Mas suas poucas interações com os personagens, é notório ver que ele tem um grande interesse pelo Ragnarok, além de toda a ligação dele com o Ragnarok na mitologia nórdica. Ele mostra que talvez esteja planejando algo bem grande e que o Ragnarok faça parte desse seu plano. É exatamente por isso que ele foi confrontar diretamente Beelzebub quando viu que as coisas não estavam correndo como planejado. E é exatamente por isso que ele ficou extremamente irritado quando Buda traiu os deuses. Pela fala do Qin para Beelzebub, parece que ele está planejando isso faz bastante tempo. É aí que os fãs começaram a teorizar que todo o Ragnarok pode ter sido planejado por Odin, já que foi ele que muito provavelmente deu a brecha para que a cláusula que obriga os deuses e humanos a lutarem existisse. Além disso, talvez foi ele quem tenha escolhido toda a vanguarda dos deuses. Exatamente por isso que ele ficou bem chateado quando Buda trocou de lado e quando Beelzebub implantou Rajun no Zero Fuku, pois essas coisas podem ter ocasionado algumas mudanças no plano de Odin, visto a lista que ele criou foi alterada. Além disso, no começo do mangá, é notório que os deuses estavam indo com tudo para cima dos humanos, enviando Thor, Zeus, Poseidon, Shiva logo de cara, mas estranhamente eles não enviaram Odin logo depois para tentar erradicar a humanidade o mais rápido possível. Talvez seja porque, para cumprir o seu plano, ele não poderia lutar tão cedo assim. Isso tudo que Odin está fazendo e tramando desde muito tempo, segundo essa teoria, é para que ele consiga ocupar o trono de Zeus, como soberano dos deuses. Podemos ver que mesmo ele sendo o rei dos deuses nórdicos, apesar do Valhalla pertencer à mitologia e apresentar toda a relação que ele tem com o Ragnarok original, Odin ainda permanece embaixo de Zeus na hierarquia.
Na real, todos os deuses gregos parecem ser muito mais importantes do que os deuses nórdicos, mesmo não tendo ligação alguma com o Ragnarok e a mitologia nórdica. É exatamente por Sim, isso que sim. Odin, segundo esta teoria, está planejando contra Zeus, para que assim ele tome o seu lugar. Ah, mas como? Por qual sentido? Porque certo seria ele colocar os Zeus pra morrer, tá ligado? Mas Zeus não morreu, Zeus ganhou a luta contra o Adão. Então, como que ele iria tomar o trono de Zeus ali? Shumatsu é um sonho. Essa é uma teoria criada no Reddit de Shumatsu no Valkyrie. Segundo o usuário, Hum. há uma chance de Ragnarok não ser nada além de um sonho de Brunhilde. Pois durante o capítulo 1, após Brunhilde desafiar os deuses e fazer o Ragnarok acontecer, Aí não ela tem estava graça, voltando pô. para a sala dos seus aposentos. É quando ela foi abordada e assediada por aquele Incubus. Para quem não sabe, Incubus, além de serem conhecidos como demônios da luxúria, também são conhecidos como demônios do sonho. E segundo essa teoria, Brunhilda, no momento em que encostou no Incubus, ela entrou num sonho profundo, onde o seu desejo de vencer o Ragnarok irá se realizar. E como tudo aquilo era um sonho, Thor não teria salvado Brunhilde, fazendo Incubus levar a mulher e abusando dela enquanto ela estava desacordada. Após o Ragnarok finalmente terminar em seu sonho, seria quando Brunhilde iria acordar, descobrindo que aquilo não passava de um sonho, e enquanto ela estava desacordada por longos dias, ela havia sido molestada várias e várias vezes por aquele Incubus. Por ela não ter compadecido no Ragnarok, os humanos não poderiam identificar as suas valquírias, e sendo assim foram exterminados sem nenhuma chance de vencerem os deuses. Gold será Caralho. Shumatsu no Valkyrie. O mangá de Shumatsu tem dois nomes, sendo o mais convencional Shumatsu no Valkyrie e o outro nome ocidental sendo Record of Ragnarok. O nome Shumatsu no Valkyrie pode ser traduzido de três maneiras diferentes, sendo elas o Apocalipse das Valquírias, Valquíria do Fim do Mundo ou Valquíria do Fim. Mas entre essas traduções, o que mais nos importa é a Valquíria do Fim. Esse título pode se referir a Gol como sendo a última Valquíria sendo usada no Ragnarok. A Gol na mitologia nórdica tem uma enorme ligação com Voluspa, que é uma profecia dentro da mitologia nórdica que conta sobre a criação do mundo e do seu iminente fim. A profecia começa com a invocação de Odin, após a qual a Hoje, vidente... sempre tem, mano. Sempre tem. Teve uma vez até que teve aquela teoria lá do Ash, tá ligado? E tudo que ia acontecer com Pokémon era só um coma do Ash. começa a relatar toda a história da criação do mundo de certa forma resumida. A vidente explica como conseguiu tal conhecimento, conhecendo assim a fonte de onisciência de Odin e os outros segredos dos deuses de Asgard. Ela menciona os acontecimentos presentes e futuros, aludindo a muitos dos mitos nórdicos, como a morte de Balder e a prisão de Loki. Por último, a vidente fala sobre o fim do mundo, Ragnarok, e da sua segunda vinda. Isso tudo faz os fãs teorizarem que Gol terá um grande papel dentro do próprio Ragnarok, podendo ser até responsável pela possível derrota dos humanos na última batalha do Ragnarok. Rasputin e a Cabala Judaica. Este aqui é o único tópico que eu criei e adicionei nesta lista, pois eu vi pouca gente falando sobre essa evidência dentro do mangá de Shumatsu. Lendo o mangá de Shumatsu é possível ver a porta de 3 lutadores que foram nos reveladas. Se não me engano, isso aconteceu no meio da luta do Buda. Uma destas portas, a gente já sabe quem é. Essa porta tecnológica é do Tesla, que já foi apresentada na sua aparição. As outras duas, os fãs acreditam que uma representa o Leônidas, pois está trancada com correntes por ele ser um guerreiro extremamente forte e perigoso, e o outro representa Grigori Rasputin. Só que o que eu não vi muita gente falar é que este desenho da porta de Rasputin se chama Kabbalah, a árvore da vida. Eu pude identificar isso facilmente quando a vi. Kabbalah é um método estereótipo que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. É uma mística esotérica judaica que se fundamenta na relação de Deus a Adão e a Moisés. É uma escola de pensamento espiritual que tenta decifrar o conteúdo de Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia, denominados Pentateuco pelos cristãos, acreditando que os E Ash tá em coma, mano. Nada explica que ele tá com 10 anos depois de 20 anos. Verdade. Esse cara do cabelão e chapéu tava me lembrando um protagonista, um personagem de Bungo Stray Dogs. Cara, tá na minha lista, mas eu não assisti ainda Bungo Stray Dogs. Acredita, velho? Esse mangá tá enorme, inclusive. segredos do universo foram revelados por Deus de certa forma codificada naqueles livros. A Cabala também é vista como uma filosofia de vida que ensina aos cabalistas formas de superar obstáculos e evoluir e atingir a paz espiritual.
o autor de Shumatsu ter colocado todo esse misticismo no personagem de Rasputin pode ser uma dica de como seus poderes podem funcionar de acordo com a cabala judaica. Seria muito interessante se o autor desenvolvesse esse poder e seria bem legal. Talvez um sistema de poder a partir de todos os ensinamentos da cabala judaica. Gaia ainda pode estar viva. Durante o flashback do Hades, somos apresentados a todos os conflitos dos deuses contra Gaia, a deusa da terra. Porém, em nenhum momento nos foi dito que Gaia está morta ou que pelo menos esteja aprisionada em Tártaros. Na mitologia grega, quem matou Gaia foi ninguém menos que Apolo, que também está na lista de lutadores humanos do Ragnarok. Sendo assim, quando nos for apresentado o passado de Apolo, teremos a certeza que Gaia está viva ou não. Se não nos for mostrado no passado de Apolo, ele matando Gaia, é provável que em Shumatsu no Valkyrie ela esteja viva e talvez esteja tramando algo contra os deuses gregos e possa se aproveitar do Ragnarok para fazer isso. Shumatsu no Valkyrie e o bug do milênio. Durante o passado de Hércules, a gente pode decidir com exatidão em que ano se passa o Ragnarok. Durante o conselho dos deuses sobre a extinção da raça humana, podemos observar que nesse painel, isso aconteceu exatamente 2000 anos antes de Cristo. E como a gente sabe, houve 4 outras reuniões dessas. Sendo assim, as reuniões acontecem a cada milênio passado. Então Shumatsu no Valkyrie se passa exatamente nos anos 2000. E para quem não sabe, foi durante a virada dos anos 90 para os anos 2000 que aconteceu o bug do milênio. Após a virada do ano para os anos 2000, o calendário marcaria 00, que as pessoas acreditavam que os computadores confundiriam com o ano de 1900 ou 19100, que seria com certeza um desastre. O pânico tomou conta do globo. Foram gastos de 30 milhões de dólares em medidas de preventivas. Mas na prática, o bug do milênio não causou muitos danos, apenas algumas falhas em terminais de ônibus na Austrália e em equipamentos de medição de radiação no Japão e falhas em alguns testes médicos na Inglaterra. Além disso, alguns sites mostraram a data de 1 de 1 de 1910. Mas por conta disso, muitas pessoas acreditaram que aquele seria o final do mundo e que talvez possamos voltar para o passado ou alguma coisa assim. Coincidentemente, o Ragnarok se passa exatamente no mesmo ano do que o bug do milênio. Logo após esse susto, o povo que Shumatsu no Valkyrie sofreu, eles teriam que inventar o real apocalipse que eles tanto imaginavam, que seria o Ragnarok. Talvez isso só seja uma coincidência, mas não deixa de ser engraçado e curioso que esses dois acontecimentos se passam exatamente um a seguir ao outro, ou talvez ao mesmo tempo, logo na virada do ano. Simon Raya é... Não é bem completar listas, né? Ô, mano, zoa não, velho. Usando minha enorme lista de react pra fazer, pô. é o único lutador humano que está vivo. Para quem não sabe, dentre todos os humanos lutadores do Ragnarok, o que teve sua morte mais recente foi Simon Raya, que morreu em 2002, com 96 anos. Mas como eu mencionei antes, o Ragnarok se passa exatamente nos anos 2000. Sendo assim, ainda faltariam 2 anos até a morte do Simon Raya. Isso quer dizer que, dentre todos os outros humanos, ele é o único que durante o Ragnarok ainda permanece vivo, já que ele viria a falecer 2 anos depois de causas naturais. Não sei se o autor vai explorar esse ponto, ou se simplesmente ele vai esquecer e colocá-lo para lutar como se ele já tivesse falecido faz tempo. Mas seria bem interessante se pelo menos mencionasse isso, pois mesmo ele estando vivo, como é uma luta de almas, provavelmente ele não se parecerá com 94 anos, que é a idade que ele tem durante o Ragnarok. Mas sim sua aparência será como em seu auge, que deve ser na sua idade jovem. Sim. Bom, com isso a gente termina a última camada do nosso iceberg e também terminamos por aqui o vídeo. Contem aí embaixo quais das teorias vocês já sabiam e quais não. Este aqui foi provavelmente o vídeo deste canal que mais me deu trabalho pesquisando, escrevendo o roteiro e editando. Então, se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva para não perder nenhum vídeo de Shumatsu. Mas se você não gostou do que eu falei e achou que os tópicos não foram tão bons assim, esteja à vontade para deixar o seu dislike e comentar embaixo para que eu possa melhorar em qualquer coisa. Meu Deus, o áudio bruto tem 1h30 de duração. Vai ser complicado de editar. Nossa. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Porra. e até o próximo vídeo. Tchau. Mano, esse aí do último seria foda se... Não sei, velho. Não sei. Não sei o que eu acho que pode ser, tá ligado? Tipo, se ele ainda vai estar vivo ali e tal. Não faço ideia. Mas seria foda isso, tipo... pelo menos mencionar que ele ainda tá vivo, tá ligado? Tipo... Falar, pô, ele ainda tá vivo na vida real e tal, mas... Aqui que tá lutando é a alma dele, não sei o que, tá ligado? Explicar assim, entendeu? Seria foda. Foda. Enfim, é isso.